Quando se fala sobre ética, não se pode deixar de fazer uma associação à filosofia, sobretudo no período clássico da Grécia Antiga, do século V e IV a.C. Dois nomes sempre vêm à mente, Platão e Aristóteles, mas devemos lembrar que a história da ética está repleta de autores importantes, e um deles é Sêneca, da Ética Estoica. No pensamento estoico, o fim supremo, o único bem do homem, não é a felicidade, o prazer, mas é a virtude. E a virtude não é um meio necessário para se alcançar a felicidade, mas ela mesma, a virtude, é um bem imediato, segundo o estoicismo. Todavia, com o desenvolvimento do estoicismo, a virtude acaba se tornando um meio necessário para se alcançar a felicidade, da serenidade e da tranquilidade. E isso nasce da virtude da apatia, que é nada mais do que a indiferença universal. A felicidade do homem virtuoso nada mais é do que a libertação de toda a perturbação e, consequentemente, uma alma tranquila, a tranquilidade da alma. E como que a virtude é o único bem supremo, o vício é o único mal supremo. De um lado, então, nós temos a virtude, que por meio dela e por meio da apatia, da virtude da apatia, nós conseguimos a tranquilidade. O outro oposto é o vício, que é o mal supremo. A paixão, por exemplo, para o estoicismo, é sempre substancialmente má, pois ela sempre nos traz o quê? O vício, e não a tranquilidade, e não a virtude. Assim, a única atitude do sábio estoico é o aniquilamento das paixões, até alcançarmos a apatia. Devemos findar, acabar com as paixões, alcançarmos a apatia e assim teremos uma vida virtuosa e feliz. E quando falamos que o estoico defende o aniquilamento das paixões, não é um controle racional dela, mas o seu fim, de fato. E dando fim às paixões, aos vícios, o homem assim está orientado apenas pela sua razão, pela apatia e pelas virtudes, andando como se ele fosse, desta forma, um Deus entre os homens. Quando este homem então se torna um Deus entre os homens? Quando este sábio estoico atinge a apatia? Quando ele se liberta dos vícios e das paixões e quando ele orienta a sua vida a partir da razão. Daí a guerra do estoico contra os desejos, os sentimentos e as paixões, de onde derivam os vícios, a dor e o sofrimento. E por que o estoico pratica essa indiferença em relação a tudo, essa apatia em relação a todas as coisas? Justamente para não ser perturbado, para não sofrer das carências dos bens terrenos. E desta forma ele não perde a serenidade, a paz e a tranquilidade, que é o verdadeiro bem da alma. O sábio estoico é como se fosse um beato. Ele está isolado na sua torre de marfim e tudo o que acontece com ele é porque é querido por ele. Tudo aquilo que ele não aceita e não quer, ele acaba se afastando. E ao se afastar de todas essas possíveis dores, sofrimentos e vícios, ele acaba assim se isolando numa torre de marfim, não sofrendo com as dores do mundo. Outro ponto importantíssimo, segundo a ética estoica, é que eles acreditam, Sêneca, por exemplo, acredita no determinismo universal. Portanto, tudo está determinado segundo o estoico. Podemos destacar que há 5 pontos básicos na filosofia estoica, na ética estoica. O primeiro, os estoicos acreditavam que as emoções destrutivas eram geradas por erros de pensamento, e uma pessoa com excelência moral e intelectual não deve sofrer desse tipo de emoção. Segundo, os estoicos preocupavam-se com a relação entre o determinismo cósmico, o determinismo, o destino, e a liberdade humana, e com a crença de que é virtuoso manter a vontade de acordo com a natureza, de acordo com esse determinismo. Portanto, não devemos lutar contra a nossa natureza, devemos aceitá-la e assim seremos mais felizes e mais virtuosos. Terceiro, os estoicos ensinam o desenvolvimento do autocontrole e da firmeza como meio de eliminar as emoções destrutivas. Assim nós podemos pensar que para o estoico nós devemos sempre desenvolver o autocontrole diante de situações de raiva. A gente não deve ter raiva diante de certas situações. A gente tem que ter um autocontrole e desta forma a gente vai sofrer menos. Quarto, a virtude consiste em um desejo que está de acordo com a natureza,
Que natureza é essa? A natureza do determinismo cósmico. Então existem certas leis cósmicas, e o estoico acreditava nisso, e nós devemos orientar a nossa vida de acordo com essa natureza, de acordo com esse determinismo e não lutar contra. Isso, por exemplo, pode até ser aplicado nas relações interpessoais, quando nos libertamos da raiva, do ciúme, da inveja e de outros vícios que são danosos para a nossa vida. E mesmo aceitar a sua situação. Na época do estoicismo, então, existia a escravidão. E Epiteto era um escravo que era estoico. Marco Aurélio era um imperador que era estoico. Marco Aurélio aceitou a sua condição, a sua natureza de imperador. Da mesma forma, Epiteto, sendo um bom estoico, acabou aceitando aquela condição de ser escravo, não lutando contra, pois se ele lutasse contra, ele com certeza iria sofrer mais. E da mesma forma, claro que é fácil pensar para Marco Aurélio aceitar a sua condição, já que ele é imperador. É difícil pensar Epiteto aceitando a sua situação. Mas, segundo o estoicismo, para sermos mais serenos e felizes, devemos aceitar a nossa condição. Quinto e último ponto. Os dois grandes males do mundo são nostalgia e esperança. Nostalgia é apego ao passado e esperança é preocupação com o futuro. Uma vida boa, segundo o estoicismo, é uma vida sem esperanças e sem temores. É uma aceitação do mundo como ele é. Se quisermos resumir a ética estoica em uma palavra, podemos falar e defender que a ética estoica pode ser vista a partir da palavra apatia. Por quê? O que significa apatia? É serenidade e aceitação. Serenidade diante dos acontecimentos e aceitação da lei universal que rege a nossa vida.